Não é à toa que muitos homens odeiam tarô, astrologia e outros assuntos espirituais. No episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ver um pouco sobre o que de fato é o tarô e talvez esse vídeo sirva para explicar um pouquinho para você que não conhece essa ferramenta, sobre as razões que levam os homens a detestar ela e ao mesmo tempo sobre o porquê as mulheres cada vez mais recorrem a essa ferramenta. Também quero falar um pouquinho sobre os malefícios do tarô nas relações e como você pode usar ele para criar um pouquinho mais de repertório emocional. Muito boas-vindas, se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Bibiana, eu sou uma escritora e cartunista independente e eu estou atualmente trabalhando na criação do meu próprio baralho de tarô. Eu explico tudo isso ao longo do Bibicast, você tá agora no episódio 36, mas você pode assistir ele desde o episódio 1, ou melhor, desde o episódio 0, para entender e acompanhar um pouco melhor essa jornada. Meu objetivo ao criar um baralho de tarô é, para além de exercitar as minhas qualidades como ilustradora, que ainda são bem iniciantes, bem básicas, é também reformular alguns símbolos do tarô para decolonizar ele um pouco, já que é uma ferramenta que foi, a princípio, até onde a gente sabe, criada lá na Europa e ela tem muita simbologia, assim, da monarquia e tudo mais. É então fazer essa transformação através dos símbolos do tarô para que a gente consiga se apropriar um pouco melhor da sua simbologia e usar ele através do viés não violento. Eu estudei, inclusive meu TCC foi sobre a comunicação não violenta e eu trago a comunicação não violenta para todos os trabalhos que eu faço, inclusive os episódios, inclusive o tarô. Então a minha ideia é atribuir ao tarô essa qualidade de ser uma ferramenta através da qual a gente possa exercitar a comunicação não violenta. Se você não sabe o que é comunicação não violenta, não se preocupe. Quando nós chegarmos no naipe de ar nos episódios, vai ser alguns episódios adiante, eu vou falar tudo sobre a comunicação não violenta, desde seu conceito até como a gente pode usar ela na nossa vida. Estava eu rolando o feed do Instagram quando eu dei de cara com este vídeo aqui. Eu perguntei pro tarô como ia ser essa relação. Dela. Aí o tarô falou que, nossa, vai dar super bem. Mas o tarô falou que vocês vão continuar. Que vai dar tudo certo. Só que a gente precisa dialogar mais. Aí eu mandei isso pra ele. Ele acordou com um monte de áudio meu. E aí ele respondeu, um ou outro. Aí eu fiquei meio puta. O que você tem? Ele, não, eu só acordei. Aí eu tô a semana inteira, você tá estranho. Aí ontem eu peguei ele, eu falei assim, o que tá acontecendo? O que você tem? Ele, o problema é essa porra desse tarô, porque você leu que a gente tem que dialogar mais, e a gente tá dialogando e você não acha que é o suficiente. O tarô falou que você tem medos e inseguranças. Aí ele falou, o meu medo é o tarô, e minha insegurança é você tirar a porra do tarô. E esse vídeo pra mim, ele é o exemplo perfeito da distância que existe entre o repertório masculino e o feminino quando o assunto é relacionamentos. Como vocês puderam ver, essa moça, ela usou o tarô, ela fez uma consulta, com uma taróloga, para compreender onde estavam as faltas do relacionamento, para compreender o que ali não estava alinhado, o que eles precisavam alinhar para seguir juntos. Ela partiu desse lugar de eu quero continuar junto com essa pessoa, então a leitura de tarô vai me ajudar a identificar o que eu posso e preciso melhorar ou o que o meu namorado pode ou precisa melhorar. É claro que nem sempre o tarô é buscado com essa lucidez, mas eu vou falar mais disso mais adiante no vídeo. Vamos por partes. A reação do namorado dela foi essa, eu tenho medo do tarô. Eu não gosto quando você tira tarô. Mas aí é uma pergunta genuína, eu não conheço o cara, não sei como é a relação deles. Vocês não acham que talvez o medo dele seja, na verdade, o medo de ser responsabilizado pelas questões que não estão alinhadas no relacionamento? Porque sem o tarô, talvez essa moça ela não tivesse repertório, ela não tivesse condições de comunicar o que ela estava sentindo. Até de identificar, às vezes. Especialmente se você não tem, por exemplo, um acompanhamento psicológico, Ou se você não tem muita experiência em relacionamentos mesmo, não tem muito repertório. Muitas pessoas buscam a espiritualidade, tarô, astrologia. Existe uma infinitude de abordagens que você pode buscar para isso, e mesmo se você faz um acompanhamento, mesmo se você tem discernimento, essas ferramentas podem ajudar ainda assim. Mas a impressão que fica para mim desse vídeo é que
A moça buscou o tarô como forma de aconselhamento para identificar os problemas do seu relacionamento e, a partir dessa busca, foi comunicar essas necessidades e faltas para o namorado. Ela poderia ter feito isso sem o tarô. Inclusive, acho que estudar comunicação não violenta ajuda muito nisso, mas enfim, ela usou o tarô como esse meio, como essa rota, essa via para chegar até o namorado dela, para que a comunicação chegasse clara até o namorado dela, do que ela precisava, né, de quais eram as necessidades que ela precisava que fossem atendidas para que o relacionamento seguisse. E o namorado, ao ser responsabilizado pela maneira como ele não se comunicava com ela, ele ficou na defensiva. Acontece. A gente fica na defensiva quando somos criticados. É uma reação bem comum. Mas aí ele atribui ao tarô essa malícia, né? Essa maldade, melhor falando. Eu odeio quando você faz tarô. Eu tenho medo quando você faz tarô. Porque quando você tira tarô, você vem com um problema pra mim. Só que esses problemas, eles existem na relação de qualquer forma. O tarô vai ajudar a moça a construir clareza sobre, mais especificamente, quais são os problemas. Volto a falar, ela poderia ter usado várias outras abordagens para chegar a essa mesma rota de ação, para ir até o namorado dela e expressar, olha, eu preciso que você se comunique melhor comigo. Ela poderia ter usado a astrologia, ter lido o mapa astral dele, ela poderia ter conversado com uma psicóloga e a psicóloga ter sugerido para ela, ei, por que você não comunica essa necessidade para ele? Ela poderia ter estudado comunicação não violenta, ela poderia ter escrito sobre as emoções dela, para que isso ajudasse ela a ter um pouquinho mais de clareza sobre o que ela estava sentindo, pensando, precisando. A rota que ela escolheu foi o tarô, que é uma rota que está sendo cada vez mais comum entre as pessoas e acho que mais evidentemente entre as mulheres, né? E eu até já fiz um vídeo sobre isso pro TikTok e pro Instagram, em que eu falava um pouco sobre a espiritualidade, tarô, astrologia, serem ferramentas de previsibilidade para as mulheres, que acabam se tornando importantes justamente porque os homens não têm repertório emocional, eles não sabem comunicar suas próprias emoções, eles muitas vezes não têm capacidade de acessar suas próprias emoções para compreender elas. E isso não é uma característica masculina. Essa falta de repertório, ela é arquitetada para que seja assim mesmo. Muitas vezes a gente tem aquela ideia de que falar sobre emoções, sentir, ser sensível é algo natural das mulheres, que é mais fácil para as mulheres comunicar suas próprias dores, falar sobre isso. Não é que seja mais fácil. É preciso admitir que sim, as mulheres na sociedade como ela é construída hoje, que é uma sociedade patriarcal, né? As mulheres têm mais, digamos assim, permissão para sentir do que os homens. Mas esse repertório ele é construído através de muito estudo ou de muita dedicação à espiritualidade ou a ferramentas como o tarô. Não é algo que vem naturalmente para nós. Eu, por exemplo, convivo com várias amigas e todas nós estamos constantemente lendo livros sobre relacionamento, sobre comunicação, ouvindo podcasts sobre o assunto, conversando sobre isso, trocando, falando sobre as nossas experiências nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no dia a dia. Enquanto os meus amigos homens, eles sempre têm as suas interações intermediadas por alguma coisa externa. Por um jogo, por uma partida de futebol, por um filme que eles vão assistir juntos, por até alguma craft que eles vão fazer. Existe uma diferença muito evidente quando eu observo as nossas interações. Quando eu tô com as minhas amigas mulheres, a gente tá olhando uma pra outra. E quando a gente tá entre mais pessoas e os nossos amigos homens estão juntos, geralmente, não é uma regra, mas geralmente, nós estamos olhando para algo externo, para algo na TV, para um jogo de cartas na mesa. Então, acaba se criando esse distanciamento mesmo. A gente vai se distanciando, porque enquanto as mulheres estão estudando, estão se aperfeiçoando nesse sentido, os homens, eles não estão conseguindo se olhar, se compreender. Eu e meus amigos, a gente tem feito esse movimento de ativamente construir esse espaço para que os homens possam olhar e ser olhados também. E tem sido muito legal, muito bonito isso. Dá pra ver que é um lugar desconfortável para eles porque esse lugar nunca esteve disponível para os homens antes. É algo novo relativamente, a gente tá construindo isso agora. E é mesmo desconfortável olhar para as nossas emoções. Não é mais desconfortável para um homem do que é para uma mulher. É a mesma coisa. A questão é que alguns de nós está mais ou menos disposto a isso, a enfrentar esse desconforto. Alguns de nós têm mais ou menos ferramentas para fazer isso. Então eu, por exemplo,
Eu uso o tarô, eu uso a astrologia para trilhar essa jornada de autoconhecimento, inclusive para conhecer melhor os meus amigos e amigas, mas eu tenho amigas que não. Eu tenho uma amiga que exclusivamente usa o caminho da yoga, né, do estudo dos Vedas. Eu tenho uma amiga que exclusivamente estuda. Ela lê pesquisas, ela lê livros e essa é a via que ela escolheu para praticar o autoconhecimento. E sobre o tarô ser uma ferramenta que confere previsibilidade para as mulheres, por que a previsibilidade é importante? Porque justamente não existe uma comunicação clara entre nós e nossos parceiros homens, nós e nossos amigos homens, nossos colegas de trabalho, enfim. Não existe uma comunicação clara. Então a gente precisa se embasar em alguma coisa para tomar decisões. Será que eu continuo esse relacionamento? Ele não consegue expressar para mim o quanto ele gosta de mim. E aí o que? Eu tenho que ficar aceitando migalhas? Ou será que eu pego aqui meu tarozinho e vejo se vai para frente, se não vai? Sabe? Ou quando um chefe te trata meio mal, é meio machista contigo, e aí você pensa, será que tem algo de errado comigo? Será que eu tô fazendo um trabalho ruim? Será que ele não gosta da minha pessoa? Você tenta perguntar, tenta acessar, através de uma conversa, essa resposta, mas ele te oferece nada. Porque talvez ele sequer entenda por que ele te trata assim. Talvez ele sequer tenha se perguntado, ei, será que eu tô sendo meio misógino aqui, nessa relação de trabalho? E aí você recorre a uma ferramenta da espiritualidade para tentar acalentar um pouco o teu coração, tentar administrar a tua ansiedade para conseguir tomar uma decisão. Ah, continuo aqui, saio desse trabalho, falo com ele, não falo, tento de novo, né, ou desisto, vai ser assim mesmo. Mas a gente também precisa falar do quanto usar essas ferramentas pode ser maléfico para os nossos relacionamentos. Se você é uma pessoa que tem discernimento, que usa as ferramentas e ainda assim tem atitudes coerentes para chegar aos resultados que você visualiza, que você precisa chegar, eu não estou falando com você, mas a gente precisa admitir que tem muitas pessoas que usam o tarô de forma indiscriminada e que justamente se baseiam exclusivamente nessa ferramenta, ou enfim, em outras, né, astrologia, sei lá, enfim, eu só citando duas ferramentas, porque são as duas que eu tenho mais proximidade, que usam essas ferramentas e se atêm exclusivamente aos resultados que elas oferecem. Então, apareceu uma carta que fala que o cara não está comunicando tudo. E a partir desse resultado a pessoa toma suas decisões. Então quer saber? Não, vou embora. Ao invés de talvez tentar trazer isso pra pessoa, né? Ei, e se você comunicar um pouquinho melhor as suas necessidades pra mim? Talvez eu consiga te atender melhor, talvez eu consiga te compreender melhor para que a gente construa uma relação mais igualitária, né? Mais agradável pros dois. Só que aí a gente cai de novo nesse lugar de será que é papel da mulher ou só de uma pessoa da relação? Caso seja uma relação homoafetiva, por exemplo. Será que é papel só de uma pessoa da relação comunicar as necessidades? Porque é também muito triste para nós, para quem é essa pessoa dentro da relação, ter que ficar cavando as emoções dos outros até achar alguma coisa, sabe? O interessante seria que todos nós tivéssemos repertório suficiente para que, quando eu sinto alguma coisa, eu venho e comunico. Senti um desconforto, eu consigo falar sobre ele. Eu consigo identificar sozinho minhas próprias necessidades e solicitar o atendimento delas. Seja uma necessidade de espaço, seja uma necessidade de afeto, seja uma necessidade de clareza. O ideal é que todos fôssemos adultos funcionais o suficiente para que ferramentas como tarô e astrologia sequer fossem necessárias. Para que a gente conseguisse, na troca, na conversa, estabelecer nossas prioridades, nosso direcionamento, enfim. Mesmo assim, eu acredito mesmo assim que o tarô e a astrologia são muito úteis se a gente usar eles com discernimento. Só que, sim, existem pessoas que, inclusive, tornam o tarô uma muleta, né? Não conseguem tomar decisões sem consultar o tarô. Eu, particularmente, não sou muito fã dessa postura. É engraçado, tem uns memezinhos engraçados, tipo, eu olhando do tarô, tal coisa. Mas, na prática, eu acho bem perigoso, assim. Acho que qualquer coisa que vira uma muleta já é algo a se desintoxicar um pouco. Quando eu falo de tarô, eu sempre faço esse ponto, que é, o tarô, ele é uma coisa, ele é um objeto, ele é uma ferramenta. A maneira como você vai usar essa ferramenta é tua responsabilidade. É tua responsabilidade, não é nem responsabilidade da taróloga que você vai consultar. Você precisa ter discernimento de que ele é só um objeto
e que ele pode sim te proporcionar alguma clareza, só que a vida se constrói nas nossas atitudes, comportamentos, escolhas, hábitos, naquilo que a gente comunica ou deixa de comunicar, na conexão. Uma relação não pode se basear no uso de uma ferramenta, ela precisa de mais do que isso. Ainda assim é válido usar essa ferramenta. E eu acho que é muito válido você apresentar essa ferramenta, se você gosta dela, para as pessoas com quem você se relaciona. E tornar acessível para essas pessoas o uso ou a compreensão dessa ferramenta justamente para que vocês consigam se comunicar no mesmo idioma, sabe? Explicar por que o tarô é tão importante para você. E talvez propor para a pessoa que não gosta de tarô, beleza, então me sugere aí uma outra forma que a gente pode usar para construir as respostas de que a gente precisa. Para ter clareza sobre as coisas, sobre o nosso futuro juntos, sobre nosso trabalho juntos. Se você não gosta dessa linguagem, me forneça outra. Vamos trabalhar juntos para encontrar uma, quem sabe? Se você quer entender um pouquinho melhor sobre o que é o tarô, como você pode usar ele, vou explicar rapidamente aqui para você. Mas antes disso, preciso te perguntar se você se identifica com esse desenho aqui que eu fiz esses dias. Foi inclusive baseado num meme que eu vi no Threads, eu acho. Eu não sei se vocês são assim, eu vi muitas pessoas com TDAH relatando isso. Foi a partir disso, aliás, que surgiu o meme, que você começa uma rotina e aí a vida é linda. Nossa, eu tô seguindo a rotina e aí você entedia da rotina e você precisa de uma liberdade. E viver com liberdade é muito bom. Aí você se sobrecarrega nessa liberdade e precisa voltar pra rotina de novo. Eu particularmente funciono bem assim e por causa disso eu criei o planejamento circular, que é um método de planejamento de execução intuitiva. O planejamento circular nos coloca em contato com a presença, com o nosso próprio ritmo, ao mesmo tempo em que ele nos ajuda a discernir nosso direcionamento, nossas prioridades, para que a gente chegue mais rapidamente, ou melhor, chegue num ritmo agradável e conseguindo aproveitar o processo até os nossos objetivos sem nos distrairmos com ruídos. Se você tiver curiosidade, interesse em conhecer o planejamento circular, você pode clicar no primeiro link aqui da descrição e assistir uma aula gratuita sobre ele. Nesse link também vai ter outras informações sobre como ter aulas de planejamento comigo, mas é isso. Espero muito que esse método te ajude caso você tenha dificuldade em organizar, seguir uma rotina. Voltando para o tarô, o episódio de hoje é sobre o As de Terra. Em vários baralhos ele se chama As de Ouros, em outros As de Pentáculos. Essa é uma carta que fala sobre iniciar projetos, iniciar movimentos que dizem respeito à materialidade. Então vai falar sobre saúde, dinheiro, coisas palpáveis, no sentido acho que mais literal da palavra. Hoje a gente inicia uma pequena jornada dentro do Bibicast, que é a jornada do elemento terra. A partir de agora, os próximos 13 episódios vão falar sobre essa consciência, do quanto a gente precisa trazer as coisas pro agora, para a materialidade. E começar falando sobre o tarô e sobre como ele afeta as nossas relações, positiva ou negativamente, é o primeiro passo, na minha opinião. Porque apesar de a espiritualidade poder ser linda e apesar de a paixão poder ser linda e elas sustentarem certas coisas até certo ponto, é isso. Elas só vão sustentar até certo ponto. A gente precisa de atitudes concretas para continuar nutrindo aquilo que é importante para nós. Seja uma relação interpessoal, uma relação afetiva, uma relação familiar, uma relação de amizade, uma relação de trabalho, a tua relação com o teu corpo, a tua relação com o dinheiro, enfim. Eu gostaria de contar um pouco sobre como eu uso o tarô na minha vida, para a gente conseguir desmistificar um pouco essa ferramenta e tirar aquela ideia de que ela é algo místico. Ela pode ser, eu sempre falo isso, o tarô pode ser usado com esse tom de misticismo, espiritualidade, você pode falar com os teus guias espirituais através do tarô. Tudo vai depender realmente das tuas crenças, da tua visão de mundo. Eu não tô aqui para decidir o que é certo e o que é errado. Isso não vai ser encontrado aqui. Eu não sou essa pessoa. Eu falo um pouco sobre como eu encaro as coisas e você pode ficar muito à vontade para discordar de mim, desde que você seja educado. Enfim, particularmente eu uso o tarô como linguagem. O que eu quero dizer com isso?
O tarô é feito de símbolos, né? Existem 78 arcanos. Cada um de seus símbolos vai representar certas coisas. No As de Terra, por exemplo, a gente tem uma mão segurando uma moeda. E aí a gente pode usar esses elementos visuais como essa linguagem, para a gente traduzir certas coisas. Então, geralmente, quando cai um As de Ouros numa leitura que eu faço, para mim, eu entendo que eu estou começando um novo ciclo. Provavelmente dentro do trabalho, da saúde, do que diz respeito à sobrevivência, né? Já que estamos falando do elemento terra, e o elemento terra fala de sobrevivência. O As seria o número 1, também dá a entender que a gente está justamente no início desse processo. Então, no início desse processo, a gente não vai ter todas as respostas. A gente vai ter, talvez, um senso de direcionamento, talvez a gente saiba o que a gente precisa fazer hoje, a gente saiba o próximo passo, a gente não sabe tudo. Não sabemos que desafios a gente vai encontrar, não sabemos que facilidades a gente vai encontrar também. Mas é isso. Eu gosto muito de interpretar essa carta como, nesse momento, você só precisa dar o próximo passo. Você não precisa saber qual vai ser o 5º passo a partir de agora. O 5º passo você vai saber depois do 4º passo, sabe? Você só precisa ter recursos para dar o próximo passo. Qual é o próximo passo a partir desse momento? Então perceba que o tarô ele não está falando você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você é tal coisa. Ele só tá, através da linguagem dele, que é uma linguagem simbólica, te ajudando a perceber coisas que você muito provavelmente já sabe, inclusive. Te ajudando a perceber e a elaborar sobre o momento que você está vivendo, sobre o que você precisa agora. E aí, claro, esse foi o exemplo só do As de Terra. Mas você pode voltar até o episódio 0 do BBcast para entender sobre o que cada um dos arcanos fala e usar essa ferramenta para construir repertório emocional por conta própria, se você quiser. Você também pode acessar o meu site, vou deixar na descrição também, e comprar o Clube do Tarô, que é um curso bem objetivo em que eu te ensino a ler desde o arcano número 0 até o 78. Na verdade, até o 77. E te ensino também a montar algumas leituras de tarô. Vai ter tarólogos, tarólogas que vão usar o tarô de outras formas, com uma abordagem diferente. E aí, cabe a você saber se isso ressoa contigo ou não. Mas o legal de conhecer o tarô é que você pode usar ele da maneira que você bem entender. E isso é muito massa. O tarô ele é construído sob a premissa de que todos os seres humanos vão enfrentar esses 78 momentos nas suas vidas, que são esse momento de iniciação, como é o As de Terras, um momento de encontro de almas, como seria, por exemplo, a Carta dos Enamorados, ou um momento de escolhas, né? Vai enfrentar um momento de transcender suas próprias habilidades, como seria a Carta do Mundo, um momento de discussão, 5 de espadas, um momento de tensões coletivas, 5 de paus. E você pode usar cada uma dessas cartas, cada um desses símbolos para, por exemplo, montar uma história. Eu já comecei, não terminei, deixei esse projeto de lado um pouco porque estou envolvida com outras coisas, mas já comecei a escrever um livro usando o tarô para decidir o que vai acontecer na história. Só pelo exercício, sabe? Tipo, quem é essa personagem? Me fala um pouco dela. Aí eu tiro umas cartas de tarô e o tarô me fala, é uma personagem que tem tais qualidades, tais características, tais desafios. Enfim, o tarô é literalmente só uma coisa, você usa como você quiser. E eu genuinamente acredito que ele possa ser uma ferramenta massa para nos ajudar a ter um pouco mais de objetividade para resolver nossos problemas. A gente só precisa atribuir essa qualidade a ele. Enfim, é isso por hoje. Eu espero muito que esse episódio seja útil para você. Até o próximo.